Amados irmãos, vamos ouvir a pregação da palavra do Senhor. Estamos na nossa série de exposições, no livro do profeta Sofonias. Chegamos ao capítulo 3, parte final desse capítulo. Primeiro faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 13, que compreende os dois últimos sermões, e depois do versículo 14 em diante, o texto da pregação desta manhã. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina. E assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então, darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em um nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Agora o texto da pregação desta manhã, os versículos 14 a 20. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti, e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos
orar mais uma vez, pedir a bênção do Senhor. Ó Senhor Deus, Deus santo e justo, bendito seja, Senhor, o teu nome. Até aqui temos tido o privilégio bendito de dirigir ao Senhor nossas orações, nossos cânticos, também de ouvir a leitura da tua palavra, a lei, também em Romanos 6, e agora o texto desta pregação. E nisso tudo, Senhor, nós expressamos então nosso desejo sincero de que tu mais uma vez nos fale pela tua palavra. Que o Senhor use aquele que há de pregar para que o faça com simplicidade, com zelo, com fidelidade, que o teu Filho nos seja apresentado mais uma vez por meio da pregação do Evangelho. Dá aos ouvintes, Senhor, o coração humilde e receptivo, a mente capaz de concentrar-se, para ouvir com atenção, para que o Espírito Santo use, então, tua palavra como instrumento para promover a mudança na forma de pensar, de agir, para dar força, consolo, orientação, que a nossa fé em teu Filho seja fortificada, que o nosso amor ao Senhor e uns pelos outros também venha a crescer. Enfim, que o fruto daquilo que ouviremos seja a glória do teu santo nome. Ajuda, pois somos fracos, dependentes, mas o Senhor é todo-poderoso e pode agir em nosso coração como bem te aprouver. Faça isso, Senhor, por amor do teu nome, para a glória do teu nome, para o bem da tua igreja. Amém. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, chegamos hoje, então, ao final da nossa série, pequena série, de exposições no livro do profeta Sofonias. A essa altura, vocês devem ter percebido que podemos reconhecer nesse pequeno livro duas coisas básicas. A primeira delas, especialmente nos capítulos 1 e 2, é que nós encontramos em Sofonias uma das mais pesadas mensagens de juízo do Senhor contra o seu povo e contra a terra inteira. Um juízo que Sofonias anunciou contra Jerusalém, contra as nações de sua época, mas também um juízo que abarca o dia do Senhor, o dia do julgamento final. Mas há uma outra coisa. Por meio dessas palavras pesadas e duras que nós encontramos aqui, revela-se também a graça de Deus. E à medida em que nós chegamos ao final da profecia de Sofonias, descobrimos agora em nossa leitura aquilo que também pode ser designado como uma das mais doces e lindas declarações do amor de Deus pelo seu povo. Então, por um lado, Sofonias, de forma pesada e dura, anuncia a glória da justiça de Deus. Mas, por outro lado, ele também anuncia a glória da graça de Deus. Isso nos faz lembrar que o Deus a quem nós confessamos é um Deus santo, justo. E a Escritura diz que ele se ira todos os dias. A Escritura diz que ele não tem o culpado por inocente. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho nos ensina que esse Deus tão justo e santo é o Deus que se compadece de nós. O Deus que nos oferece graciosamente salvação, perdão dos nossos pecados e nos faz promessas das quais não somos dignos. Então, certamente, a mensagem de Sofonias começou com afirmações solenes sobre o juízo do Senhor, mas agora termina com um chamado aos fiéis do seu tempo a se alegrarem em Deus, e nos apresenta assim esse tema da alegria da salvação presente e final. Por isso, eu vos anuncio o Evangelho de Cristo Jesus nesta manhã sob o seguinte tema: a alegria da salvação. E nós veremos apenas 2 pontos, muito fáceis das crianças memorizarem.
Primeiro é a alegria dos salvos em Deus. E o segundo, surpreendentemente, a alegria de Deus nos salvos. Esses dois pontos, então, veremos a alegria da salvação, em primeiro lugar, a alegria dos salvos em Deus. Vamos olhar mais uma vez para os versículos 14 e 15 do nosso texto. Observem os verbos, porque mencionarei em breve, no versículo 14, todos no imperativo. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Então, podemos observar nesses dois versículos que essas palavras são dirigidas à cidade de Jerusalém. Observe que no versículo 4 fala de Jerusalém e depois lá no versículo 16 fala de Sião. É a mesma coisa, a mesma cidade, a capital do reino do sul, capital de Judá. Sobre esta capital, Jerusalém, se diz lá no capítulo 1, versículo 14, o Senhor diz a Jerusalém as seguintes palavras: estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. É uma promessa, portanto, de juízo contra Jerusalém. E lá no capítulo 3, versículo 1, nós lemos: ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Também é uma mensagem para Jerusalém. Uma vez que os pecados de Jerusalém eram iguais aos pecados das nações, o Senhor então prometeu reunir Jerusalém junto com as nações para derramar sobre eles a sua maldição e o furor da sua ira. Veja versículo 3, esperai-me. Isso aqui inclui Jerusalém e as nações. Esperai-me, pois a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Nós sabemos, para o testemunhar, para o testemunho, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Isso são as palavras para Jerusalém. Mas agora, chegamos ao capítulo 3, versículos 14 a 20, a mensagem não é mais de juízo. Então há aqui uma mudança. A mensagem, em vez de ser uma ameaça, uma advertência, algo pesado, está dizendo: canta, rejubila, festeja. É uma mensagem de alegria. Por que houve esta mudança do juízo para esta alegria? A resposta é porque a parte final dessa mensagem de Sofonias não é para Jerusalém inteira. É para um grupo que a Escritura chama aqui de o remanescente. Os que em Judá, em Jerusalém, iriam sobreviver ao período do cativeiro. Olhe como eles são mencionados nos versículos 12 e 13. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia em o nome do Senhor. Os restantes, o remanescente de Israel, não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. As promessas que nós encontramos a partir do versículo 14, são, portanto, promessas para este remanescente. Então, uma parte de Jerusalém vai receber a maldição de Deus. Mas dentre essas pessoas, existe aqueles que Deus separou para si. Veja que esse remanescente não é só de pessoas de Judá, porque o reino do sul, porque aí no versículo 14 e 15 também menciona Israel, o reino do norte.
Esse remanescente, então, são as pessoas dos dois reinos que Deus resolveu separar para si mesmo. Observe o versículo 12, o início do versículo 12. Mas deixarei, é um ato da soberania de Deus, em deixar, em separar para si um povo que não sofreria o juízo como os demais. Depois, no final do versículo 12, diz, serão apacentados. O Senhor promete preservá-los e cuidar deles, para que no final do juízo eles estão lá, sobreviventes a esse juízo. Para essas pessoas, o remanescente, Deus ordena, há 4 verbos no versículo 14, todos eles no imperativo, todos eles direcionados ao remanescente. Veja em sua Bíblia, que verbos são esses? Primeiro verbo, canta. O segundo, rejubila. O terceiro, regozija-te. E o quarto, exulta. Esses verbos são basicamente sinônimos. Eles compreendem a ideia de dar um grito de alegria. De dar um grito de alegria quando tem uma vitória do exército. Tem a ideia de rejubilar, vitoriar, triunfar. Poderíamos resumir a ideia central desses 4 verbos, dizendo que esses imperativos são para que o povo de Deus, o remanescente, expressasse uma alegria profunda e empolgante dos vitoriosos, dos que venceram. Essas palavras se aplicam, em primeiro lugar, aos fiéis do tempo de Sofonias. Está dizendo àquelas pessoas, Judá vai passar pelo juízo do Senhor, mas vocês podem se alegrar agora, porque o resultado final desse juízo será mais bênçãos do Senhor para o seu povo. Vocês serão preservados, vocês serão apacentados pelo Senhor. Não há que temer. Então eles poderiam se alegrar, mesmo com as palavras difíceis que nós temos nos capítulos anteriores. A pergunta é, quais as razões para se alegrar? Várias razões são apresentadas no versículo 5. Essas razões aqui, para eles, descreviam bênçãos futuras. Eles são incitados a se alegrar por causa do que aconteceria depois do juízo. Vejamos quais essas bênçãos listadas no versículo 15. Veja aí. A primeira razão para se alegrar. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti. Portanto, a primeira razão para a alegria é o perdão concedido por Deus. Sofonias está dizendo, o Senhor perdoará seus pecados. Então se alegrem com grande júbilo por causa deste perdão. Segunda razão, o Senhor lançou fora o teu inimigo. A segunda bênção é a libertação do povo, dos seus inimigos. Aqui o inimigo não é descrito quem é, e parece que a ideia é para dizer qualquer inimigo que se levante contra o povo de Deus. A terceira razão, ainda no versículo 15, o rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Lembre-se, no capítulo 3, versículo 5, o profeta anunciou que o Senhor é justo, que ele estava no meio de Jerusalém para executar o juízo manhã após manhã. Mas agora ele diz que o Senhor estará no meio do seu povo, não para castigá-lo, mas para salvá-lo, para protegê-lo, para apacentá-lo. Isso é uma mensagem de consolo, porque você podia olhar para os reis do norte, Israel, e dizer, os reis falharam. Você olharia para a casa de Davi, os descendentes do reino de Judá, e diria, eles também falharam. Os governantes humanos falharam. Mas o Senhor diz, o rei de Israel, o verdadeiro rei, ele estará no meio de vocês. Ele não falhará. O Senhor promete estar para proteger, para cuidar, para guiar o seu povo.
Isso é uma razão de alegria. A quarta razão para alegrar-se: tu já não verás mal algum. Então, por causa da presença do Senhor, não haveria guerras, não haveria doenças, rebeldia, maldições ou qualquer outro tipo de mal. Nada abateria o povo de Deus. Vamos sintetizar essas 4 razões para eles se alegrarem: o perdão dos pecados, a libertação de seus inimigos, a presença do Senhor no meio do seu povo e uma vida abençoada. 4 razões para se alegrarem diante do Senhor. Muitas dessas promessas foram cumpridas depois do juízo contra Judá. Quando eles foram para o cativeiro, depois quando voltaram no cativeiro, o Senhor fez cumprir muitas dessas promessas. Uma delas é que no meio daquele povo que voltou, as pessoas designadas como humildes voltaram para Jerusalém, voltaram para Judá, tiveram filhos e de repente nós temos uma moça, uma virgem. Também ela é fruto desse remanescente. Ela é descendente daqueles que vieram do cativeiro. E dela nascerá um menino. Mateus explica que esse menino que nasceu da virgem é o mesmo a respeito de quem Isaías anunciou: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O seu rei estará no meio de vocês. Ali estava ele, o rei, no meio do seu povo. Mas a plenitude dessas promessas ainda não se cumpriu. A plenitude dessa promessa está guardada para o dia final. Mas assim como eles, meus irmãos, que experimentaram uma parte dessas bênçãos, nós também podemos olhar para a Escritura e perceber que as bênçãos mencionadas na profecia de Sofonias também são cumpridas em nós por causa do menino que nasceu em Belém, por causa do Senhor Jesus Cristo, ou Emanuel. De modo que, ainda que a plenitude aguarde o dia da segunda vinda de Cristo, já agora nós podemos observar essas coisas, essas bênçãos, e perceber as razões mencionadas por Sofonias para viver em exultação alegre também alcançam cada um de nós. Vamos olhá-las de novo. E veja se você possui esta razão para alegrar-se. Temos a primeira razão para nos alegrarmos. Está neste fato bendito. Deus, apesar da nossa miséria, indignidade e pecado, nos concedeu o completo perdão. A sentença que era contra nós, Paulo em Colossenses diz que ela foi cravada na cruz de Cristo. Não há mais uma sentença. Não há mais uma condenação que pesa contra a sua vida. Você e eu merecemos o juízo, o castigo eterno. Mas Deus nos oferece graciosamente seu Filho Jesus Cristo e nele o perdão de todos os pecados. Então eu quero que você pare agora e pense o seguinte: se nós pararmos a lista de bênçãos pelas quais devemos nos alegrar, e tivermos apenas esta bendita e primeira e grande bênção, você tem motivo para se alegrar agora com uma alegria que vai adentrar a eternidade. Você foi alcançado pela graça. Você recebeu o perdão de seus pecados. Você foi justificado em Cristo Jesus. Você foi adotado na família de Deus.
Não existe nada maior do que isso. Não existe nada melhor do que isso. Isso é o resumo de tudo. É a bênção da salvação que nós recebemos. É o motivo para você viver em alegria exultante. Mas também temos a segunda razão. A segunda razão é a libertação. O Senhor Jesus Cristo triunfou sobre principados e potestades. Ele desfez as obras do diabo. E ele nos promete vitória sobre os nossos inimigos, o mundo, a carne e o diabo. E é verdade, ainda estamos na batalha, mas nós já sabemos o resultado. Cristo venceu e é certo que também venceremos com ele. Isso também é motivo para alegria. Mas a terceira razão, a alegria de termos a presença do Senhor com o seu povo. Depois de sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus Cristo, antes de sua ascensão vitoriosa, ele pronunciou palavras que demonstraram que ele é o rei cheio de autoridade no céu e na terra. Ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele é o rei presente no meio do seu povo. Quando você abre o livro do Apocalipse e olha para o primeiro capítulo, lá está ele, andando no meio dos candeeiros de ouro. Ele está presente no meio de sua igreja. É ele quem guarda o seu povo para a concretização da nossa salvação. Você é alguém que está perfeitamente, plenamente seguro. O rei, o supremo pastor, anunciado nos versículos anteriores, está cuidando de você para a concretização de sua salvação. Isso também é motivo para a sua alegria. A quarta razão são as bênçãos da vida futura. Cristo está no meio do seu povo, reinando para sempre. E ele, naquele dia final, fará com que todo o mal que agora nós temos que enfrentar seja retirado. Nenhum mal nos alcançará no dia final. Você olha de novo para o livro do Apocalipse e outras passagens e descobrirá: não haverá doenças, não haverá defeitos, não haverá conflitos, não haverá dores, não haverá pecado, não haverá morte, não haverá lágrimas. Mal algum nos alcançará. São as bênçãos da eternidade. Agora, se você me diz: eu tenho essas 4 razões para me alegrar em Deus. Eu tenho essas bênçãos da salvação. Eu recebi tudo isso de Cristo. E aquilo que eu ainda não recebi, certamente receberei. A minha pergunta a você é: de que modo você precisa responder a isso? De que modo você deve viver? O Espírito Santo está nos ensinando, por meio do profeta Sofonias, que a resposta apropriada à salvação providenciada por Deus é a alegria. O Espírito Santo nos diz, nesta manhã: remanescente do Senhor, seu castigo foi removido, seus inimigos foram repelidos, seu rei está entre vocês, e as bênçãos da vida eterna vos aguardam. Portanto, alegrem-se no Senhor, na salvação de Deus. Essa alegria deve revelar-se especialmente quando nós cultuamos a Deus. O culto deve ser certamente prestado com reverência, mas é uma alegria reverente, é uma reverência alegre. Não estamos falando da alegria forjada por animadores de plateia.
por piadas, por luzes, por telões, por barulho, por danças. Não. Estamos falando de uma alegria que vem da compreensão de quem nós éramos sem Cristo, do que nós merecíamos sem Ele e do que nós graciosamente recebemos nele. Salvação. Isso é a alegria da salvação. Se você conhece, se você bebe desta alegria como alguém que sacia sua sede, cada culto deve ser um momento especial de celebração. Cada culto é uma comemoração. O nosso rei venceu. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ao cultuar, lembre-se e diga a si mesmo: eu estava condenado, mas fui perdoado. Eu era escravo, mas fui liberto. Eu estava só, mas agora o meu rei está comigo. Eu merecia maldições, mas agora eu tenho bênçãos eternas. Essa alegria da salvação também deve ser percebida na comunhão dos santos. A alegria de estar reunido com aqueles que também foram alcançados por esta graça, o remanescente. Eu quero que vocês pensem sobre o seguinte: cada encontro seu com um irmão ou irmã que você recebe em sua casa deve ser essa recepção, essa prática da hospitalidade deve ser entendida como celebração da salvação. Quando você estiver em sua casa, quando você olhar ao redor de sua mesa, os seus irmãos a quem você convidou para a sua casa, quando você olhar para eles sentados ali ao redor de sua mesa, entenda que Deus está dando a você desfrutar um pedacinho das bênçãos eternas da salvação já aqui e agora, no tempo presente. Entenda que cada mesa cheia na casa de alguém que serve a Cristo, reunido com outras ovelhas de Cristo, é um prelúdio do banquete, do casamento do Cordeiro. Quando todos nós estaremos em uma só mesa, em um só momento para comemorar o encontro de Cristo com sua igreja. Portanto, meus irmãos, se vocês têm Cristo, vocês devem celebrar. E mesmo quando estiverem sendo sufocados por aflições desse mundo, vocês podem olhar para esse Salvador bendito, completo e perfeito e dizer: eu tenho tudo o que eu preciso em Cristo. Ele é a fonte transbordante da minha alegria. Foi por isso que o apóstolo Pedro, depois de falar da salvação providenciada por Deus, na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 6 a 9, disse o seguinte: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Não vendo, mas crendo, acessa uma porta de alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Quem crê em Cristo Jesus pode exultar com alegria indizível e cheio de glória em meio às provações. Segundo ponto: a alegria de Deus no seu povo. Versículos 16 a 20. No início do versículo 16, veja em sua Bíblia, encontramos a expressão naquele dia.
Depois, você olhando para versículos 19 e 20, encontrará uma outra expressão, naquele tempo. Essas expressões se referem ao tempo em que o Senhor concederia essas bênçãos prometidas nos versículos anteriores. Concederia ao seu povo. Diz que nesse tempo, por causa da presença do Senhor no meio do seu povo, o povo então não terá razões para temer. Por isso, como se diz no versículo 16, se dirá a Jerusalém: não temas, Sião. Nem o medo, nem o resultado do medo, estar paralisado, mãos frouxas, vão ser vistos entre o povo de Deus. Não há razão para temer, não há razão para estar paralisado diante do que acontece ao redor de Sofonias. Deus promete que todos os seus inimigos, os inimigos do seu povo, serão subjugados. E mais uma vez é ressaltada a presença do Senhor aqui no nosso texto. Ele foi mencionado como rei presente no versículo 15. Ele é mencionado como um guerreiro no versículo 17. Ele promete estar no meio do seu povo, poderoso para salvar. A ideia de um guerreiro. Ele estará junto com seu povo, com força, com poder, para lutar pelo seu povo. E a seguir, versículo 17 diz que esse rei, que é guerreiro, que vence as suas batalhas, que está com o seu povo, vejam o que diz versículo 17. Se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á com seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Entenda, enquanto o versículo 14 ordena ao povo que se alegre no Senhor, o versículo 17 diz que o Senhor se alegrará no seu povo. As palavras aqui usadas indicam deleite, regozijo, alegria, satisfação. Também diz que ele renovar-te-á com seu amor. Renovar, aqui, é um termo muito interessante. Porque significa estar em silêncio, ficar quieto. Quando nós juntamos essas palavras, o quadro que nos é pintado é alguém que está em sua quietude, olhando para o alvo do seu amor com um profundo deleite, uma profunda alegria. Não sei quantos maridos já fizeram isso, mas presumo que todos em algum momento. Você acordar de manhã mais cedo, olhar para sua esposa, não tem um belo vestido, não está com maquiagem, não está com cabelo escovado, e você no silêncio da manhã olha para ela e diz: é o meu amor. Você diz em seu coração: ela é linda. Estou plenamente satisfeito com ela. Deus faz isso conosco. Deus olha para nós com um amor que nós devemos chamar de, para nós, é incompreensível. Ele nos contempla em sua graça. E nos ama com deleite. Como isso é possível? Se você lê os capítulos iniciais de Sofonias, rebeldia, devassidão, perversão, desobediência, buscando outros deuses, desprezando o Senhor. Como Deus pode olhar para alguém como nós, míseros pecadores,
cheios de rebelião no coração. Como? A resposta não se encontra em nossa beleza, porque diferente da esposa, que é bela desde a sua infância, nós outrora não éramos belos, éramos feios. Então a resposta não estava no encantamento que Deus teve por nós antes da salvação. A resposta não está no pecador. A resposta está no próprio Deus. Ele decidiu salvar-nos porque ele decidiu amar-nos primeiro. Num contexto em que o povo do Senhor deve se alegrar, aqui promete que o próprio Deus se alegrará no seu povo. E vejam, a alegria de Deus em nós, a alegria de Deus em nos salvar, está totalmente, integralmente vinculada a Cristo Jesus. Porque Ele nos salva por meio de nos dar um perdão em pegar os nossos pecados, colocar em Cristo e pegar a perfeita justiça de Cristo e colocar em nós. Por assim dizer, quando Deus olha para nós, Ele não vê mais a feiura dos nossos pecados, mas a beleza da justiça de Cristo. E Ele mais uma vez se regozija no que vê. É como o dia de sábado, em que a expressão da criação diz que o Senhor Deus descansou. A ideia do descanso no sétimo dia é que Deus parou suas obras e em alegre contemplação e deleite daquilo que Ele fez. Deus olha para nós e vê o que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Ele olha para nós e vê pessoas santas e justas por causa da justiça de Cristo a cobrir-nos integralmente. E o Espírito Santo está agindo em nós para nos conformarmos à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Você é salvo, você foi predestinado para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Deus se alegra em você por causa de Cristo. Você percebe como isso é algo que vai remodelar a sua forma de pensar? Por exemplo, quando você vai orar, não é um Deus resistente, mas um Deus que te ama, que encontra alegria em você por causa de seu Filho. Ele não está dizendo, tente aí orar umas 1000 vezes para ver se eu atendo você. Ele está olhando como quem deseja fazer-te o bem. Pense quando você ora e você recebe um não de Deus. Mas é o não de quem te olha com amor. É o não de quem fechou uma porta porque ama você, porque quer absolutamente o seu bem para a eternidade. Então você não tem um inimigo no céu. Você tem alguém que te ama e que te quer bem. De modo que a Escritura diz aqui no versículo 18, que os entristecidos, os aflitos, os magoados, aqui está mencionando o povo de Israel, porque eles se achariam em algum tempo afastados das festas solenes, afastados do culto e das festas ao Senhor, por causa do cativeiro. É as palavras do Salmo 137. Mas a esses, o Senhor promete agir em favor deles. Ele promete reuni-los em nosso texto. Então, após o cativeiro, Deus iria novamente restaurar o seu povo. Quando você olha para o livro de Esdras, o livro de Neemias, o livro de Ageu, de Malaquias, de Zacarias, é Deus agindo para reunir o seu povo, para dentre esse remanescente fazer vir aquele que seria o Emanuel. Deus promete então reuni-los. Deus promete tirar a vergonha do meio deles.
Deus promete agir e libertá-los de seus inimigos. Deus promete até salvar os que estavam cocheando, com dúvidas. Reuni-los também. O Senhor promete fazer com que os que haviam sido expulsos de maneira vergonhosa fossem no final recebessem honra, fossem honrados. Então a ideia final é nosso texto, é do Senhor fazer reunir o seu povo e fazer deles um nome e um louvor entre todas as nações. Quando olhamos agora para a história bíblica, encontramos essas pessoas voltando do cativeiro, não têm riquezas, eles são pobres, miseráveis. Mas eles têm promessas benditas do Senhor. O Messias virá. Ele nascerá de um descendente dentro de vocês. Como de fato ocorreu, o Senhor prometeu mudar a sorte do seu povo. A palavra sorte aqui não é a palavra sorte em português. A palavra sorte aqui no hebraico significa Deus mudará o cativeiro do seu povo. Ou seja, ele vai remover o cativeiro. Fala do cativeiro babilônico. Agora veja que no final do nosso texto tem algo que talvez possa nos causar estranheza. Porque diz que Deus fará isso, fala para essas pessoas e diz: farei isso diante dos vossos olhos. As pessoas que foram para o cativeiro, a maior parte delas morreu no cativeiro. Os que voltaram foram seus filhos. E muitas dessas promessas, eles nem os filhos alcançaram. Por exemplo, o Messias, o rei presente. Eles não viram o cumprimento dessas promessas integralmente. Então, como explicar que se promete aqui que essas coisas se cumpririam diante de seus olhos? A resposta deve nos levar ao final da história. Deus está prometendo a ressurreição dos mortos. Deus está dizendo a essas pessoas que no final de tudo, eles vão se levantar dentre os mortos e eles verão com seus próprios olhos o cumprimento de todas as promessas de Deus pela boca de Sofonias. Amados irmãos, o livro começou com uma ameaça de juízo, que Deus destruiria toda a terra. Mas agora o livro termina com uma promessa de restauração. O livro começou com palavra do Senhor que veio a Sofonias. E qual é a última coisa que você encontra no livro? Diz o Senhor. O Senhor fala por meio de Sofonias. E o que o Senhor fala por meio de Sofonias não é outra coisa, senão o evangelho bendito do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu espero, sinceramente, que vocês, em meio dos relâmpagos e trovões do juízo de Deus em Sofonias, tenham visto a face amada e bendita de Deus em amor para com vocês. Por isso não há agora nenhuma razão para temer. Você não precisa temer os inimigos externos, como governo, autoridades, sistemas e ideologias. Você não precisa temer a sua própria fraqueza, incapacidade, insegurança, inconstância. Você não precisa temer as ações do diabo contra você, do mundo contra você. Você não precisa estar como quem está com mãos frouxas. Você pode se levantar e viver alegremente para Deus sem nenhum receio. Porque o Senhor Jesus Cristo é o Rei de quem fala Sofonias. Presente no meio do seu povo. Mas ele é um rei guerreiro. Ele é um rei apresentado no Apocalipse com uma espada em suas mãos. Um herói poderoso que garante a vitória do seu povo. Então, mais uma vez,
Você pode olhar para esta mensagem bendita. Temos vitória em Cristo. Deus se alegra em nós, em Cristo. E você pode dizer, então, eu tenho a maior alegria, a mais plena alegria, a alegria adoradora, a alegria em Deus, no desfrute das bênçãos da salvação. Eu me alegro em Deus, e Deus se alegra em mim. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode roubar essas coisas de você. Olhe para Romanos 8. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, talvez agora você olhe para si e diga: ah, quantas tristezas, os meus pecados, as minhas fraquezas, a morte de alguém que eu amo, a doença de outro, as calúnias, a vergonha, os ataques do inimigo. Mas você tem um chamado em Sofonias. Olhe para Cristo, em tudo que em Cristo está prometido a você. E quando você estiver fazendo o que Sofonias diz, o que Pedro disse lá no capítulo 1, você descobrirá dia após dia, manhã após manhã, o significado daquela expressão de Pedro. Você experimentará uma alegria indizível. Não há uma palavra na terra que descreva a profundidade, a grandeza e a beleza da alegria que nós temos em Cristo. Então, meus amados irmãos, aguardamos o dia bendito em que estaremos diante desse Salvador e Rei, o Supremo Pastor, e contemplaremos nele e receberemos nele a concretização de todas as promessas aqui contidas. E essas promessas são suas em Cristo, com tanta segurança, como se você já estivesse lá. Não há o que temer. Confia no Senhor. Alegre-se nele. Espere nele. Porque você tem o maior de todos os tesouros. A maior de todas as alegrias. Amém. Amém.